E aí, gurizada, meu nome é Lucas, tô falando aqui de Dublin, na Irlanda, e como vocês puderam ver aí no título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre saudade, tá? Primeiro eu gostaria de dizer que sim, eu tava um pouco sumido aqui, tá? Tem um motivo, e sim, eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas antes de a gente começar, eu queria falar que no último vídeo que eu postei sobre nosso custo de vida, no começo do vídeo eu mostrei a rua que eu tô andando aqui agora, que as árvores são todas magrinhas. Eu falei que em breve já ia começar a florescer, e floresceu, né? Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá essa rua aqui, tá? E a gente já vai começar o vídeo aqui. Ó, hoje não tá dos dias mais bonitos, mas tem um pouquinho de sol, tá? Mas eu queria falar da rua, ó. Olha que bonito essa árvore aqui. Lá na frente também, ó. Geralmente monta um corredor, tá? Quando a gente tá andando, principalmente de lá, ó, que é mais fechado. Tipo um túnel de árvores, fica bem da hora. Então, só queria mostrar como estamos de novo agora com as árvorezinhas nascendo. Isso é top. Bom, mais uma coisa antes de a gente começar o vídeo, né? Como é que tá a minha rotina. Hoje eu tô de folga e continuo trabalhando, horas pra caramba. Continuo indo pra escola, ainda tô bem cansado. Ó o sol já começando a rachar na minha cara aqui. Esse dia hoje me deu uma animada, sabe? Hoje eu acordei, tava chovendo na rua, eu pensei, putz, não vou conseguir sair pra gravar. Logo hoje que eu tenho um pouco de tempo, não vai dar. Mas daí o sol deu as caras. Então acho que tá tudo propício pra gente fazer esse vídeo aqui. Então bora lá. Bom, saudade, né? Saudade, já vamos trazer informação aí que é uma das palavras em português que não tem tradução para inglês, tá? Não tem. Aqui a gente vai usar muito a palavra miss, né? M-I-S-S. Mas miss tem mais de um significado, tá? Às vezes é para nome de mulher solteira, né? Miss Jefferson, Miss Donald, sei lá. Miss pode ser também quando tu sente falta de algo, né? I miss you. Eu sinto a sua falta. Miss pode ser também eu perdi alguma coisa, né? I missed the shot, eu errei o tiro. I missed the target, eu perdi o alvo. Eu errei o alvo. Ou então eu não percebi algo, né? I missed this information. I missed this detail. Sabe? Tem vários significados. Mas o mais próximo, então, de saudade seria I miss you. Mas não é tão profundo. Porque saudade para nós, né, brasileiros, ela pode significar a saudade de uma época, a saudade de uma pessoa, ou então de algum dia. Pode ser triste, pode ser alegre. Então como é que tu vai explicar isso pro gringo, sabe? Então tem que ter alguns gringos, depois que eles descobrem a palavra saudade e eles entendem o significado, eles até adquirem pro vocabulário deles, né? Então eu queria trazer essa informação. Saudade não tem tradução, é bem interessante isso. Mas então, semana passada eu e a Alex, a gente tava revendo alguns vídeos meus. Volta e meia ela gosta de clicar num vídeo aleatório que eu já postei e a gente assistir. O que pra mim é uma morte, né? Porque eu vejo aquele moleque de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. É cringe, sabe? É difícil de assistir quando eu não tinha intimidade com a câmera, ou eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, enfim. É que nem tu vê uma foto antiga e tu pensar, nossa, eu tô muito melhor agora do que naquela época. Então é difícil. E nessa situação aí, a gente foi assistir o meu primeiro vídeo, que é o vídeo de quando eu tava saindo do Brasil, me despedindo da minha família. Fiz todo o translado pra cá, pegando os aviões. E eu cheguei, não filmei nada de Dublin, porque cheguei de noite, então tava bem perdido. Mas enfim, a gente tava assistindo esse vídeo e tem a fatídica cena onde eu tô me despedindo da minha família, né? Tá no aeroporto eu, meu melhor amigo, meus pais, minhas 2 avós. As pessoas mais importantes do mundo pra mim, as pessoas que foram lá. No dia anterior de eu ir viajar, eu fiz a minha despedida. A gente foi todo mundo numa churrascaria. A gente jogou boliche, foi bem legal. Tava lá meus tios, minhas tias, meus primos, meu afilhado, que é um primo meu. Então foi bem legal, assim, foi bom pra meio que dar um adeus pro pessoal. Mas a gente tava assistindo o vídeo e ver aquela cena onde eu tô abraçando cada um e cada um tá falando alguma coisa na minha orelha. A minha mãe pra me ungir, né, pra me abençoar, pra mim ter uma boa jornada aqui. Tenho que confessar que me pegou, tá? Porque, cara, já são quase 2 anos sem ver meus familiares. E aí agora eu vou adentrar um pouco mais nesse assunto. Vamos lá, o que acontece, gurizada? Antes mesmo de eu vir pra cá, eu já sabia como sentir saudade, né? Pode ser um sentimento um pouco destrutivo, né? Principalmente pra quem tá fazendo intercâmbio, pra quem tá imigrando. Não me entenda mal, eu não acho que saudade seja uma coisa horrível de sentir. Eu acho que tem muito sentido tu sentir aqui, ela te traz propósito, ela te lembra de onde tu veio, quem são as pessoas que tu ama, a tua cultura, né? Porque a gente pode sentir saudade não só de pessoas, mas também de coisas, né? Do Brasil, da comida, enfim, da música, da vida social. É importante sentir saudade, mas eu tinha na minha cabeça de que podia ser uma coisa destrutiva de eu sentir
tanta saudade e ficar mal aqui, sabe? Cair numa, não digo uma depressão, mas cair num poço assim onde nada aqui tem brilho mais, porque eu tô sentindo falta da minha família, eu não tenho meus amigos, eu estou sozinho. Então eu já tinha, né, na minha cabeça de que eu tinha que ter cuidado com saudade. Então sempre foi uma coisa que eu, né, por mais que eu tava sentindo saudade, eu enterrava lá embaixo e eu procurava não pensar a respeito. Até porque eu tenho muita coisa a pensar aqui, então às vezes eu não tenho tempo para estar sentindo saudade, ou então para pensar na minha família, nos meus amigos, ou no Brasil. Eu tenho que estar vivendo aqui. Meio que assim, a grosso modo, eu tô ignorando os meus sentimentos, né, relacionados a isso, para beneficiar o Lucas daqui, que tem que estar focado, porque é cansativo, é um leão por dia. Já acabou de sumir o sol, ou seja, e assim, todo mundo vai sentir saudade morando aqui fora, sabe? Tu vai sentir saudade dos teus pais, de estar com eles, nos almoços de família, nos domingos, né? Lá em casa, toda a minha família se reunia na minha casa lá, porque a gente tinha um espaço grande lá nos fundos, uma churrascaria. Então a gente tava sempre lá, todos os meus primos, todas as minhas tias, meus tios, amigo daqui, namorado dali, a família de um outro. Então todo mundo se reunia, era muito bacana. E aí tu vai sentir saudade também da comida, né, da tua mãe, da comida da tua família, dos temperos que só o Brasil tem, da música. Tem lugares aqui que tu pode procurar isso, que vai ter um pouco, mas eu particularmente gosto dos restaurantes, tá? Eu não gosto da Dice, estou falando da Dice mesmo, tá? Que é onde o brasileiro vai pra sentir um pouquinho do gosto de casa. Não cai nessa, mano. Enfim, saudade de dar aquele rolê bacana com teus amigos, onde tu vai estar no bar e vai fazer amizade com qualquer outra pessoa que passar. Sabe, aquela coisa que o brasileiro tem de ser mais quente. A gente vai sentindo saudade disso, sabe? É impossível tu não sentir saudade da tua casa, das coisas que tu cresceu vivendo. Tu tá em outro país, é outra cultura. Às vezes tu tem certa dificuldade de se encaixar aqui. Às vezes tu tá andando e tem um vento do caralho vindo na tua cara. E no Brasil não tinha. E aí fica inevitável que alguns sentimentos venham na tua cabeça, né? Por exemplo, pô, cara, eu tô aqui, pra mim no caso, que já tô há quase 2 anos, tá chovendo agora. Pô, eu não tô vendo os meus pais envelhecer, sabe? Tipo, tudo bem, são só 2 anos, mas tu não tá vendo várias coisas que eles estão passando. Eu não tô vendo meu afilhado crescer, meus primos crescer, porque a distância é muito grande, a gente tem uma diferença de 4 horas, então já... Sabe, tu vai pensando, pô, eu não tô vendo as coisas que estão acontecendo no meu bairro. Enfim, tu vai te sentindo cada vez mais distante. E quando tu chega aqui, tu não sente saudade, sabe? Tudo é novo, tu tá descobrindo o novo. E descobrir o novo é muito bom, sabe? Ter os teus olhos brilhando. Toda a diversidade é uma forma de tu ultrapassar e melhorar como pessoa. É isso que eu levo pra mim até hoje. Eu não esqueci disso ainda. Mas conforme o tempo vai passando, né, quase 2 anos, a saudade vai aumentando e ela vai ficando maior e maior. Tem gente que já foi visitar o Brasil, eu não fui visitar o Brasil nenhuma vez ainda, eu não vi minha família. Então, sabe, tem mais isso, é inevitável que tu não vá sentindo saudade. E tem coisas que vão te lembrar da saudade, que nem eu estar assistindo lá a minha família. Porque o que rola também, pessoal? Vou me abrigar um pouquinho embaixo dessa árvore aqui, porque senão vai molhar a câmera, então eu vou ficar todo molhado, não tem porquê. Mas é bom pra gente conversar aqui, né, tete a tete. Mas, enfim, outra coisa que rola é que quando a gente tá em outro país, a gente tá no intercâmbio, a gente tá tendo essa vida mais agitada, a gente acaba não tendo tanto tempo de conversar com as pessoas que estão no Brasil, né, a família, os amigos. Eu vou pra aula de manhã, volto, pingo em casa 1 hora, 1h30, já saio pra ir trabalhar e volto só tarde da noite. E aí a diferença de 4 horas pra trás, eu não sei, nem sempre meus pais estão em casa, nem sempre minha avó tá podendo atender. Então, acaba que tu vai perdendo contato. Às vezes eu falo com a minha mãe por mensagem, quase todo dia, né? Oi mãe, como é que tá? Bom dia, tô com saudade. Mas eu não vejo ela às vezes por 3 dias. A minha avó, às vezes 1 semana. A minha avó é complicado, porque eu ligo pra ela, depois de 1 semana eu falo: vó, caralho, por que tu não me liga? E ela: ai meu filho, eu tava esperando tu me ligar, a avó não sabe quando que ela pode te ligar ou não. E aí isso parte o coração, sabe? A minha família, graças a Deus, eles, sabe, pera aí. Eu vi que ia parar de chover, daí eu já queria sair dali porque a própria árvore tá me molhando, né? Olha que tempo louco, né, mano? Como é que o cara não vai enlouquecer de estar aqui, né? Hoje eu entendo o irlandês. Mas o que eu tava falando, a minha família, eles têm essa noção também, né? De como pode ser... Pô, não me entendam mal, eu não tô querendo dizer que a tua família pode te prejudicar tu estando aqui. Não, nossa, não é isso, mano. Mas eu vou dar um exemplo sobre isso, tá? Eu acho que vocês vão entender. Mas a minha família, eles têm a noção de que eu tô ocupado, a diferença de tempo é grande, eles nem sempre conseguem falar comigo, eles evitam falar que eles estão com saudade ou
coisas ruins que estão acontecendo lá, porque eles não querem que eu fique mal aqui, né? Que eu fique pensando nisso. Recentemente aconteceu um problema, né, em relação à minha avó, por parte de pai. Nada a ver com ela tá super bem, mas foi em relação a um outro parente. Enfim, não vou falar sobre isso. Acho que eu falo demais sobre mim aqui e tem coisas que não vem ao caso. Mas enfim, eu fiquei totalmente transtornado porque já tinha uma semana que tinha acontecido e estava acontecendo a situação e eu não tinha não tinha nenhuma condição de fazer alguma coisa, a não ser que eu pegasse um avião, subisse lá, fosse pro Brasil e fizesse alguma coisa. Mas daqui tem muita coisa que a gente não consegue resolver, sabe? E isso deixa muito frustrado. Então, eles sabem que tem coisas que eles não podem me falar, não podem me lembrar e comentar sobre saudade, porque vai estar sabe? Não vai... Enfim, continuando, só pra resumir o que eu tava querendo dizer, que eu acho que eu acabo me atrapalhando muito. A gente tem que estar se blindando com esse sentimento negativo da saudade, né? Da distância. E aí acaba que eu felizmente tenho minha família, eles entendem isso e me ajudam nessa parte. Porém, tem outros familiares que não é nem tanto, né? Por exemplo, a mãe da minha mãe, a minha avó, ela, volta e meia, ela me ligava, né? Assim, quando dava. E ela dizia: meu filho, como é que tá as coisas aí? Eu dizia: tô cansado, tô trabalhando, mas é bom e tal. Gosto muito daqui. E aí ela sempre dizia: não, mas volta porque a avó tá com saudade de ti. Inclusive ela tava lá no vídeo de despedida também. E aí ela: volta porque... Não, chega, volta pra cá. E tipo assim, ficava meio que trazendo umas negatividades e dizendo pra mim voltar. E eu dizia: nossa, tipo, eu falava: não, claro, eu vou voltar. Daqui a pouco acaba o intercâmbio e eu volto, sim. Mas assim, não. E aí depois eu falava pra minha mãe, tem que pedir pra avó, pra ela não ligar mais falando essas coisas, porque claro que mexe com a gente, sabe? Teu familiar tá lá velhinho, dizendo que tá querendo que tu volte. E aí entra uma outra parada muito ruim, né, cara? Que tipo... Ai, caralho. Essa minha avó, ela faleceu agora, né? Faleceu faz 2 meses. Ai, eu tô sorrindo aqui porque é pra não chorar, né? Isso tem tudo a ver com o vídeo. Porque a distância, né, mano? E a saudade e o fato de que tu não ter podido abraçar a pessoa a última vez, né? Tipo, outra coisa que tu vai ter que lidar é não presenciar essas coisas ruins quando acontece e tu não poder ir num velório, tu não poder ir abraçar a tua mãe nesse momento que ela acabou de perder a mãe dela, né? Se eu perdesse a minha mãe, eu ia desmoronar. Eu ia precisar de todo o auxílio possível dos meus amigos, da minha família, da Alexia, sabe? E eu não pude estar lá pra dar esse apoio. Então, ver esse vídeo também, né? Eu tô andando em círculos e voltando nessas partes pra ver como tudo tá se encaixando no que eu quero trazer. Ver esse vídeo, né, também me lembrou que aquela pessoa, ela não tá mais lá, ela faleceu. E quando ela me ligava pedindo pra voltar, claro que eu não ia voltar, sabe? Não tem como, infelizmente, pelo pedido dela. Mas se daí tu fica pensando: mas será que ela tava sentindo o que ia acontecer? Será que eu devia ter voltado? Mas também não tem como eu prever essas coisas. Desculpa, galera, eu tô meio confuso aqui agora tendo as coisas que eu tô falando. Assim, isso aconteceu faz 2 meses já. E na hora eu senti muito mal, né? Eu tentei dar a força que eu podia pra minha mãe, processei a informação e ficou tudo bem, mas acho que eu só vim a sentir mesmo foi agora, né? Porque eu me permiti sentir a saudade agora, sabe? Não me entendam mal, eu não quero que ninguém fique pensando que eu tô muito mal, que eu tô deprimido. Isso não mudou em nada, eu fiquei um pouquinho ausente ali porque eu não tava me sentindo criativo, eu não tava me sentindo disposto, né? Eu já tava tendo que lidar com as obrigações que eu tenho aqui, que eu não posso não ir pra aula, eu não posso não ir trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Eu só não tava conseguindo dispor a parte do meu cérebro criativa pra focar nisso. Eu preciso fazer as coisas sabe, com um bom estado mental, tá tranquilo. E recebo muita mensagem das pessoas dizendo: Lucas, não para com os vídeos, eu gosto muito e tal. Galera, não vou parar, sabe? Eu sinto muito feliz e muito contente por ter esse apoio de vocês aqui, né? Eu vou ler os comentários nesse vídeo aqui, vou ficar muito feliz também. Só que às vezes a gente não tá tão bem, né? Aqui é um hobby. E outra coisa que volta pra saudade também, né? Do assunto do vídeo, já saindo disso aí que eu tava falando. Quando eu comecei o canal, né? Eu já falei isso nos primeiros vídeos e em alguns outros vídeos.
era porque eu sabia que eu não ia conseguir falar tanto com a minha família e com os meus amigos sobre o que estava acontecendo aqui. Então, eu ia gravar os vídeos e eles poderiam assistir, eu mandava para todos eles, estava lá e eles estavam todo mundo por dentro. Eu sabia que mais pessoas poderiam assistir, né, que nem vocês que estão vendo, mas esse não era o foco, né? Depois meio que virou o foco, eu percebi que tipo, nossa, tinha mais gente vendo, vou focar um pouco em entregar mais informação e dicas. Meu canal não é um canal de dicas, é um canal sobre mim, né, também sobre a Alexia, as nossas viagens, as coisas que a gente vive aqui, mas vocês pegam muitas informações aqui e ali, eu trago o máximo que eu posso. Então, né, a gente se ajuda aqui, é uma simbiose. Mas enfim, não considero meu canal de dicas, ele começou com um outro motivo. Mas enfim, é um hobby, né, eu gosto muito de fazer, gosto muito de exercitar minha criatividade, mas tem vezes que eu não tô com tempo para fazer o que eu gosto. Enfim, só isso mesmo. Bom, mantendo a tradição, né, se tem vídeo comigo de folga, é óbvio que eu vou passar para pegar um café aqui no meu trabalho. No Brasil, eu nunca ia botar os pés na empresa que eu trabalhava se eu tivesse de folga. Mas aqui, como é a caminho de casa e agora já virou minha tradição, aqui estamos novamente. Bom, independente da situação ser boa ou ruim, a gente sempre tem que tirar alguma coisa de aprendizado delas, né? E o que eu tiro de aprendizado sobre sentir saudade morando fora, de todas essas coisas que eu falei, realmente assim, eu aprendi o real valor das pessoas que a gente ama, né? Nossos familiares, nossos amigos, a falta deles, né? O sentir saudade, a nossa comida, principalmente a nossa comida. Cara, talvez a gente não valorize muito quando a gente tá no Brasil, mas quando a gente sai pra fora pra comer, sei lá, na Europa, Ásia, Estados Unidos, a gente vê como a nossa comida brasileira, os temperos brasileiros, eles dão de 10 a 0, sabe? Às vezes eu pago super caro, né, pra ir comer num restaurante brasileiro aqui, pra ter aquele gostinho de casa, sabe? E nem de perto chega ao sabor da comida da nossa mãe, sabe? Então, isso são coisas que eu sinto muito falta, eu sinto essa nostalgia, sabe? E música também, né? Sinto falta da nossa música, por mais que seja bem legal ouvir uma música irlandesa tradicional aqui. A nossa música, a nossa brasileiridade, ela é muito boa, sabe? O calor das pessoas aqui, eu sinto que o irlandês é um pouco mais frio, o europeu é um pouco distante, não tem muito toque, não faz amizade tão facilmente. Eu sinto um pouco de saudade disso, sabe? E é bom sentir essa nostalgia, porque ela nos lembra de onde a gente veio, sabe? E quem a gente é, o nosso propósito de por que a gente tá aqui, sabe? A saudade, ela é boa pra nos lembrar. Eu acho que eu reprimi muito esse sentimento com medo do que ele poderia fazer comigo aqui, e eu deixei ele um pouco acumulado, e essa semana passada ele acabou transbordando, né? Fiquei um pouco ausente, então eu tive que digerir, né, tudo que eu tava sentindo, junto com outras 1000 coisas na minha cabeça. E eu gosto de aparecer aqui quando eu tô animado e quando eu tenho algo pra falar. E hoje eu tinha isso pra falar, sabe? Eu precisava pôr pra fora. Tem coisas que se eu não pôr pra fora aqui, é como se fosse um diário pra mim. Eu vou enlouquecer, cara. Eu vou enlouquecer, eu vou despirocar e vocês vão acompanhar toda essa transição pra minha loucura, sabe? Então, eu preciso botar pra fora, tá? E vocês vão ouvir. E assim, tem coisas que eu não sinto falta do Brasil, que eu não sinto saudade, que aqui é melhor. Assim, não é a síndrome do cachorro caramelo, né? As coisas na gringa são melhores. Tem coisas que são melhores, coisas que são piores, mas aqui tem coisas que são muito melhores. De cara eu já consigo citar 3 aqui, né? Poder de compra, apesar de não falar tanto dele, ficar vangloriando quanto eu consigo comprar e tal, apesar de que tem vídeos no canal, tá? Não sou hipócrita. Mas enfim, aqui o nosso dinheiro ele vale mais, a gente consegue comprar mais coisas, diferente do Brasil que tem que parcelar, tem que juntar muito tempo. Isso é uma coisa que depois que tu tem isso na tua vida, essa qualidade de vida, é bom, sabe? Tu não sente falta do sufoco que tu passava, dos preços extremamente caros. Outra coisa é o perigo. Aqui não é quase zero perigoso, eu consigo andar com a minha câmera, o celular na rua, qualquer hora, independente, bem tranquilo, bem despreocupado. Foi até um choque quando eu cheguei, sabe? Isso eu não sinto falta. Minha cidade no Brasil era a capital. Tinha guerra de facção, tinha roubo de tudo quanto é coisa que resultava em morte, latrocínio, enfim, tinha um monte de coisa que disso eu não sinto falta, sabe? E eu sinto, dá uma revolta de saber que a gente tem um país tão bom e isso continua acontecendo, sabe? Politicagem, os caras roubando, não falo de política aqui, não dou minha visão qual o meu lado, mas a gente sabe que os políticos do Brasil é um lixo, é a pior escória que existe, roubando a população, a gente, fazendo a gente de otário, a gente às vezes, muitas vezes otário, elegendo um cara que vai nos roubar, isso ainda é duplamente otário. Nossa, eu tô falando bastante de política aqui, eu não falava, né, enfim, não vou trazer minha opinião política aqui não,
Enfim, pra resumir, né, coisa que eu não sinto saudade, pouco dinheiro, tudo muito caro e o perigo, tá? De resto, eu sinto falta de muita coisa. O que eu quis trazer falando desse vídeo aqui sobre saudade? Primeiro, eu quis botar pra fora, né, externar um pouco o que eu tava sentindo e a minha visão como imigrante, intercambista, morando fora, sobre como que eu sinto a saudade, como que isso me afetou, como isso me afeta. E também conscientizar, né, porque é um sentimento que, sim, ele pode ser muito positivo, ele nos lembra de onde a gente veio, a nossa cultura, as coisas que a gente tem pra onde voltar, o porquê que a gente tá aqui, né, as pessoas que a gente deixou pra trás e porque a gente tá aqui por elas. Mas também pode ser muito negativo, né? Tipo, sentir muita saudade de não saber lidar com isso, tu tá longe, o sentimento vai te corroendo, vai aumentando conforme o tempo vai passando e mais anos tu vai ficando aqui. Já vi pessoas virem pra cá em um mês, desistir do intercâmbio porque não aguentou a saudade, não aguentou a solidão. Então, isso tem que ser dito. Eu não lembro de ter visto alguém falando sobre isso. E se falou, top, tem que deixar as pessoas saberem. Mas eu queria deixar isso aqui no meu canalzinho, né? Na minha bolha aqui, onde eu consigo me expressar. Então, é isso. Eu queria falar sobre saudade pela minha visão. Bom, e o que a gente pode estar fazendo para distrair um pouco a nossa cabeça e não ficar focando só nisso da saudade, né? Se sentindo mal. Cara, arruma um hobby que seja aqui, sei lá, vai gravar vídeo, vai andar em parque, ou vai fazer algum tipo de luta, natação. Tem vários lugares aqui que tu pode fazer atividades para estar te distraindo. Vai fazer amigo, vai dar rolê, vai conhecer gente nova, vai praticar inglês. Distrai a tua cabeça um pouco, sabe? Se ficar só em casa, só na tua rotina, eu percebi que isso tende a... Rotina é foda, né, cara? Mas é porque a gente tem que ter uma rotina para manter as ideias no lugar. A gente não pode ficar só na mesma rotina, porque isso fica maçante, fica monótono e abre brecha pra gente sentir outras coisas que, né, a Irlanda não é a solução, sabe, de tudo. Ela não vai fazer... Não é um país mágico onde tu vem pra cá e tu fica feliz. Caraca, tô feliz, estou na Europa. Não, muitas vezes tu fica mais triste por estar na Europa, tá? Então, distrai a tua cabeça, arruma o que fazer, acha amigos. Isso é uma solução muito boa pra estar esquecendo um pouco essa coisa de estar sozinho, estar sentindo saudade de casa, de tudo que tu conhece, todas as coisas que eu citei aqui. Bom, eu já falei, mas vou falar de novo, tá? Eu não tô mal, tá? Eu não tô triste, não é o fim do canal, não é o fim do intercâmbio, tá tudo certo comigo. Foi uma semana que eu fiquei um pouquinho mais, sabe, low energy, mas... agora eu tô muito bem, eu só precisava me expressar, botar isso pra fora, tá? E bom, gurizada, esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Vou finalizando ele por aqui já. Vou aproveitar esse dia maravilhoso, que graças a Deus tá um sol muito bonito, parou de chover. Vou caminhar um pouco aqui pelas ruas, vou ver as árvores que estão florescendo, né? O maníaco das árvores. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, tenham pegado alguma coisa pra vocês ali. Cada vídeo que eu posto é bom que vocês vão conhecendo um pouco mais sobre o Lucas, né? Esse cara que fala pra caramba, eu sei, eu não pago imposto pra falar. Mas enfim, esse sou eu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem vários links úteis, principalmente se está pensando em migrar aqui para Irlanda, né? Com certeza algum deles vai estar te ajudando. No mais é isso, gurizada. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima.